Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos dar continuidade ao estudo sobre a árvore de decisão. A gente já viu sobre como construir uma árvore de decisão. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. E agora a gente vai fazer a avaliação da árvore que a gente construiu e olhar ali algumas métricas que o nosso algoritmo retornou. Vamos começar já com a parte do código. Eu vou pedir para o meu modelo fazer a previsão do meu conjunto de dados de teste. E aí eu peço para ele me mostrar qual que é a acurácia do meu y de teste, da minha variável alvo ali, com as minhas predições que eu encontrei aqui na linha 3. Para isso eu preciso importar da biblioteca sklearn essa linha aqui que vai fazer tudo aqui para mim. E aqui a minha árvore retornou uma acurácia de 1. E o que isso significa? Que todas as previsões que ela fez, ela acertou. As previsões de teste, no caso aqui, são 30 testes. Todos os 30 testes que ela fez, ela acertou. É ótimo? Nem sempre. Então a gente vai analisar aqui com cuidado essas métricas, o que pode ter acontecido. Nesse caso aqui eu sei o que aconteceu, mas eu estou dizendo para você entender aí o seu conjunto de dados, tá? Mas então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que ver, ocorreu um overfitting? Esse 1 indica realmente um sobreajuste? E a primeira questão que você tem que analisar é os seus dados. O seu conjunto de dados, ele foi testado com o mesmo conjunto de dados de treino? Isso pode acontecer. Não é o meu caso aqui, porque eu separei aqui, olha, os meus dados em dados de treino e em dados de teste. Eu pedi para a biblioteca fazer isso. Então eu sei que isso aqui não está acontecendo, mas pode ser que seja o seu caso e que essa avaliação de 1%, de um total, né, na verdade, ela é falsa, ela não está generalizando bem para outros dados, ela não vai generalizar bem para outros dados que entrar ali para ela fazer essa classificação. Outra situação que pode estar acontecendo é um problema com o seu conjunto de teste. Pode ser que o seu conjunto de teste esteja incorreto ou viesado, e isso vai retornar aí numa acurácia muito alta, mas depois, quando você passar para ele para um ambiente de produção, ele vai quebrar todo e não vai conseguir fazer as classificações, as detecções corretamente. E uma terceira situação que pode estar acontecendo é a questão do desequilíbrio das classes. Se uma das classes ela é mais treinada do que a outra, se uma das classes ela é mais testada do que a outra, ela pode ocorrer aí essa acurácia de 1 e que não vai refletir realmente no seu conjunto de dados na hora do treinamento, na hora de um teste ali supervisionado, né, que a gente está vendo quais são os dados que ele está treinando, mas depois, na hora que cai no ambiente real, o seu código ele não vai conseguir generalizar bem, convergir bem. E só com essa acurácia eu não consigo ver se está tendo um desequilíbrio entre as classes. Então eu trouxe um outro código aqui, que é esse Report Classification, que ele vai trazer algumas métricas para a gente avaliar. Então eu vou executar ele aqui. Olha lá, ele me mostra qual que é a precisão, qual que é o recall, o F1 score, suporte, a média ponderada, a média macro e a própria acurácia. E eu vou explicar cada uma dessas informações aqui para você saber como que elas vão funcionar. Eu trouxe até anotado aqui para mim não me perder, porque é muito conceito. A primeira que a gente vai ver é a precisão. E a precisão, gente, é a proporção de exemplos positivos previstos corretamente em relação ao total de exemplos previstos como positivos. E essa precisão, ela é calculada como os verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Sobre verdadeiro positivo, falso positivo, eu vou explicar daqui a pouquinho. A segunda que a gente vai ver é sobre o recall, que é a revocação. Essa revocação é a proporção de exemplos positivos previstos corretamente em relação ao total de exemplos positivos no conjunto de dados. E ela é calculado
como os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Vamos aprender agora essa questão dos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos e tudo mais. Quando você passa para o seu algoritmo analisar alguma informação ali para ver se ele é de uma classe ou não, ele dá um resultado verdadeiro ou falso, se aquele objeto, se aquela característica ali é de alguma classe ou não. E quando o seu dado, ele fala, não, isso é dessa classe, e ele está correto, realmente é dessa classe, realmente essa classe é positiva, você tem o verdadeiro positivo. Quando o algoritmo fala, não, essa classe é falsa, essa classe é negativa, e ao você verificar essa resposta, você vê que realmente essa classe ela é negativa, então você tem um verdadeiro negativo. O falso positivo é quando o algoritmo diz, essa classe é positiva, mas quando você vai analisar, ela é negativa, então por isso falso positivo. Já o falso negativo é quando o seu método ele vai dizer, não, isso aqui é negativo. E quando você vai ver a resposta, ele é um positivo, então por isso falso negativo. Voltando agora para o estudo das métricas, a gente vai ver sobre o F1 score. E ele é uma média harmônica entre a precisão e o recall, a revocação. E com ela a gente vai obter um equilíbrio entre essas duas métricas que a gente vai fazer a harmonização. O cálculo é feito multiplicando a precisão vezes a revocação, e isso eu multiplico por 2, dividido pela precisão mais a recall, a revocação. E a métrica suporte, ela é o número real de ocorrências de cada classe dentro daquele conjunto ali de teste. Então lembra que a gente falou sobre a questão do desequilíbrio entre as classes? A gente consegue pegar essa informação através do suporte. Aqui ele mostra a classe 0, a classe 1 e a classe 2, que é a classe setosa, virgínica e a versicolor. Deixa eu só ver se tá realmente nessa... Isso, é a setosa, versicolor e virgínica. Então aqui a classe 0 é a setosa, a segunda é a versicolor, a segunda primeira, né? E a terceira aqui, segunda, é a virgínica. Pode ser que eu tenha já misturado os nomes das classes. Mas enfim, ele vai caracterizar essas três aqui. E aqui ele tá me falando, olha, que tem 10 informações de cada classe. Lembra que o nosso conjunto total tem 150, a gente tira 80 para treino e fica 20% para teste, então fica 30 dados ali. E aí ele está separando certinho, olha, tem 3 classes, ele separa 10 para cada um. Então essa questão do desequilíbrio das classes também pode esquecer que isso não está acontecendo aqui. Gente, está começando a chover, então pode ser que atrapalhe um pouquinho o áudio, tá? Mas vamos seguir aqui. E essa classificação, esse reporte de classificação, ele vai me retornar mais ainda 3 informações. Porque assim, esse report classification aqui, ele é organizado em linhas para cada classe no seu problema de classificação. Então ele vai fazer para cada linha ali. E ele vai mostrar essas métricas para cada classe individualmente. Olhando para as métricas que aparecem aqui embaixo, olha, eu tenho a minha média macro, em que ela vai calcular as métricas independentemente para cada classe e depois tira a média. Ela vai ignorar a questão do desequilíbrio da classe. Se tiver aqui todo desconfigurado aqui, ela tende a ignorar isso. A minha média ponderada, ela vai calcular as métricas para cada classe em específico, mas as métricas são ponderadas de acordo com o suporte de cada classe. Então ela é uma média que ela vai levar em conta aqui a questão do desequilíbrio das classes, se houver. E eu tenho a minha média micro, em que ela vai calcular todas as métricas globalmente, como se fosse tudo uma coisa só. Ela vai contar o total de verdadeiros positivos, falsos positivos e falsos negativos. Essa métrica é uma média das métricas precisão, recall e F1 score calculadas globalmente ali, levando em conta todas as previsões corretas e incorretas.
para todas as classes, tratando, como eu já disse, todas as instâncias aí como uma grande classe única, como se fosse tudo uma coisa só. E a acurácia que a gente viu aqui, ela é a métrica que vai medir a taxa de acertos, igual eu já disse, geral do modelo em todas as classes. Ela vai representar a proporção de previsões corretas para todo o conjunto de dados e testes, independentemente de qual classe que ele vai pertencer. Resumindo, gente, eu tenho aqui a acurácia, que ela é a representação da nossa acurácia geral, que é equivalente à nossa média micro. Então, por isso que esse Classification Report aqui, ele não vai mostrar a minha média micro, ele vai mostrar apenas a minha acurácia. Então, beleza, a gente viu que a questão do desequilíbrio das nossas classes não está acontecendo aqui, todas têm a quantidade certinha de testes. A questão dos problemas nos dados de teste também não está acontecendo. Os dados eles não estão incorretos ou viesados. A gente pode confiar nos dados do dataset Iris, é um dado bem certinho. A gente pode descartar essa possibilidade. E a própria questão do overfitting, a gente não testou os nossos dados demais, a gente não testou com os dados de treino os nossos dados para meio que burlar a acurácia dele. Então, como que a gente pode ver se realmente essa acurácia é de 100% ou se pode estar acontecendo ainda mais alguma coisa? Eu trouxe aqui como exemplo para você aplicar quando acontecer isso, a questão da validação cruzada, que é essa parte de baixo aqui agora que eu quero estudar com você. Você vai importar da biblioteca sklearn o Cross-Val Score, que é a parte da validação cruzada da biblioteca sklearn. E o que essa validação cruzada ela vai fazer? Ela vai dividir os seus dados em várias partes, também chamado de folds. Vai treinar o modelo em diferentes combinações desses conjuntos de treino. Então, eu vou pegar o meu conjunto de treino e vou dividir ele em vários blocos e depois eu vou calcular a média das métricas de desempenho de cada um desses blocos calculados. Então, aqui eu passo para ela o meu modelo, o meu conjunto de dados de atributos e o meu conjunto de dados de variável alvo, da minha variável dependente. E passo para ela um CV aqui igual a 5, que ela vai separar em 5 partes. Então eu peço para ela aqui mostrar qual que é o score de cada um. Então no primeiro bloquinho ele me deu uma acurácia de 0,97. O segundo, a mesma coisa, o terceiro 0,9 e depois 100% e 1. Então, a média, a acurácia média aí desses meus 5 conjuntos, ela é de 0,97. Já melhorou se você comparar com relação a 1. Porque se você tem um algoritmo que ele classifica 100%, a questão dele estar muito errado é muito grande. Então, se você tiver aí entre 90, 95, até uns 97, ainda é aceitável. Assim, você não precisa se preocupar tanto com a questão do overfitting. E essa validação cruzada ainda pode te fornecer uma outra informação. Por exemplo, se a média das acurácias de cada um desses 5 lotes, por exemplo, for muito diferente da que retornou aqui em cima, dessa acurácia geral, se ela for muito diferente, você pode precisar ter que fazer alguma análise ali mais profunda no seu conjunto de dados. No caso aqui deu 0,97 e 100%, elas estão muito próximas, então a gente não precisa se preocupar com relação a isso. E a gente pode inferir que essa árvore de decisão, com esses dados, com essa separação de dados da maneira que foi feita, com essa semente de aleatoriedade, tanto na parte do treino e teste, quanto na parte da própria criação da nossa árvore de decisão, conjunto de dados certinho aqui com essa semente de aleatoriedade gerou uma acurácia perfeita. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui.
Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior